Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo o Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, damos então continuidade no dia de hoje à nossa terceira meditação para o tempo santo da Quaresma, meditando o livro da Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje nós vamos começar a falar sobre a consideração número 8 deste livro, aonde fala sobre a morte dos justos. A morte é a luz desse mundo. A morte parece terrível aos olhos dos pecadores, mas parece preciosa aos olhos dos justos. A morte é a coroa da vitória e a porta da vida. Se nós queremos chegar ao céu, se o nosso desejo e a nossa vontade é estar um dia na presença definitiva com o Senhor, é necessário passarmos pela morte. Na tradição bíblica, o justo significa santo. Então, óbvio que para aqueles que vivem no pecado, para aqueles que vivem em uma vida desordenada, para aqueles que vivem imersos na lama que o pecado traz para as nossas vidas, óbvio que a morte será para nós um tormento. Mas para aquele que é justo, para aquele que é santo, para aquele que tenta caminhar nos caminhos do Senhor, a morte é a coroa da vitória e a porta da vida, a vida eterna. A nossa missão aqui é traçarmos uma rota para que possamos chegar um dia até a vida eterna. Possamos chegar um dia à glória dos céus, para estarmos juntos com o nosso Senhor. É isso que nós devemos buscar nas nossas vidas, estar juntos e estarmos na presença do Senhor. Diz Sêneca, um grande filósofo, que os mundanos, desejosos de longa vida, procuram senão mais prolongamento do tormento. Aquelas pessoas que falam assim, eu tenho medo de morrer, é porque elas não estão preparadas para a morte. É porque elas não estão em dia. É porque a sua consciência acusa, e ela sabe que se ela morrer naquele estado, ela não vai contemplar a face de Deus. Todos nós sabemos dos nossos pecados, todos nós sabemos dos nossos defeitos, sabemos das nossas falhas, sabemos naquilo que nós pecamos. Você sabe do seu pecado, você sabe daquilo que fere o coração do Senhor, mas por puro orgulho, por pura ganância, por pura vontade própria, você prefere pecar do que estar na presença de Deus. Santo Ambrósio, doutor da igreja, nos ensina: a vida é um presente, a vida presente não foi feita para repousar, mas para trabalhar, por meio desses trabalhos merecer a vida eterna. Nós estamos aqui nesta vida para trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar pela nossa conversão, trabalhar pela nossa santificação, para que possamos, por meio desse trabalho, merecer a vida eterna. A vida eterna é para aquelas pessoas que são corajosas. A vida eterna são para aquelas pessoas que são ousadas. Não uma ousadia para tentar o Senhor, mas uma ousadia para estar na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus dia após dia é um desafio para todos nós. O mundo lá fora, ele nos apresenta várias e várias coisas. Ele nos apresenta luxúria,
ele nos apresenta dinheiro, ele nos apresenta orgulho, nos apresenta diversas coisas. Só que aqueles que estão com o Senhor, aqueles que estão e perseveram na presença do Senhor, eles têm um prêmio, e este prêmio é a vida eterna. Aqueles que morrem na graça do Senhor são bem-aventurados, pois acabam os trabalhos e começam a descansar. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Nós precisamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados para alcançarmos os céus. Bem-aventurados por querermos estar junto com o Senhor no céu. Aqueles que alcançam a vida eterna são bem-aventurados, porque em vida lutaram para estar com o Senhor. Aquele que não luta em vida para estar junto com Jesus, eu sinto lhe dizer, mas não vai estar com Jesus. Se eu não luto para estar na presença do Senhor aqui na terra, eu não quero ir para o céu. Se eu não consigo tirar um pouco do meu dia para falar e para estar com o Senhor, eu não quero estar no céu, porque o céu é uma perfeita e uma eterna adoração ao Senhor. Se eu falo, para mim estar com Jesus cansa, para mim uma hora de missa cansa, para mim rezar o terço cansa, e você quer fazer o que no céu? Se o céu eu vou estar junto com o Senhor, fazendo uma adoração perpétua, adorando o Senhor para toda a eternidade, é porque eu fiz isso em vida. Para mim é muito cansativo rezar o terço. 20 minutos do meu dia é muito precioso. Continua assim. E esses 20 minutos que você foi ganhando, entre aspas, em não rezar o terço, você vai perder na sua vida eterna. Eu não vou na missa não, uma hora é chato demais, cansa. Tenho mais o que fazer na minha vida. Vai nessa. E a ladeira, só vai descendo. A ladeira, porque a gente está acostumado. Precisamos ser bem-aventurados, precisamos ser ousados em buscar aquilo que o Senhor nos pede. A primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro do Êxodo, nos fala isso, dos mandamentos. Precisamos ser ousados em seguir os mandamentos do Senhor, para um dia estarmos na vida eterna juntamente com Ele. Os tormentos que afligem os pecadores na hora da morte, não afligem os santos. As almas dos justos estão nas mãos de Deus. Sabe quando você vê aquela pessoa que ela morre em paz? Que ela não sofre na sua morte? É porque ela não estava atormentada pelos pecados de sua vida. A pessoa, quando ela está apegada, quando ela está no estado de pecado, que ela morre nesse estado de pecado, ela sofre um tormento na hora da sua passagem para a morte e um tormento para a vida eterna, porque ela teve a condenação eterna. Não adianta pensar que na hora da minha morte, eu pequei, e na hora da morte eu vou estar no céu. Não, filho, é condenação eterna. Se eu não vivi bem nessa terra, não é no céu que eu vou viver bem. Todos aqueles que sempre disseram em vida, meu Deus e meu tudo, repetem com maior consolo e ternura no momento da morte. Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores da morte. Quem tem Deus em primeiro lugar não fica com medo de morrer, porque eles sabem que o prêmio do amor que eles tiveram aqui na terra por Deus, o prêmio que eles têm pelo zelo que eles tiveram na terra pelas coisas sagradas, é o prêmio dos céus. Os céus são para os santos. O céu são para aquelas pessoas que em vida viveram a santidade. É buscar a confissão, é buscar os sacramentos, é buscar ter uma vida reta. É isso que a igreja nos convida. Quando nós recebemos a imposição das cinzas, na quarta-feira de cinzas, o padre fala para nós, convertei-vos e crede no Evangelho. Se eu não me converto ao longo da minha vida,
já pensando que eu quero estar no céu, não adianta, no leito da minha morte, eu falar, eu vou para o céu. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus não é besta. E o nosso problema é que nós achamos que Deus é besta. Nós ficamos permutando com o Senhor. Nós ficamos brincando com a misericórdia divina. E nós esquecemos que Deus é um Deus justo. Santa Teresa, todas as vezes que soava o som do relógio, ela se alegrava, pois sabia que tinha passado 1 hora e que tinha utilizado bem o seu tempo. Como nós estamos gastando o nosso tempo? O nosso tempo ele é valioso. O nosso tempo é para servir a Deus. É para fazer as obras do Senhor. Toda vez que Santa Teresa via 1 hora do relógio se passar, ela se alegrava, pois ela sabia que aquela 1 hora que se tinha passado, ela tinha vivido bem, porque estava na presença do Senhor. A morte em Deus é o maior tesouro que nós podemos ganhar. Não tem recompensa maior. A morte dos justos, a morte dos santos é o céu. E eu espero que todos vós que estão aqui, igualmente eu, desejem ardentemente estar no céu. Porque se eu não quero o céu, se eu não desejo o céu, não tem sentido eu estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Santo Ambrósio, ele ainda fala, se o navegante se alegra ao chegar ao porto, quanto mais não se deve alegrar aquele que está próximo a assegurar a sua eterna salvação. O navegante, quando vai chegando ao porto, ele vai ficando feliz, pois a sua missão foi cumprida. Quem dirá aquela alma que após longos e longos anos de batalha para viver a santidade, quem dirá esta alma como não fica alegre em saber que após tanto tempo de luta, de batalha, ela vai conseguir chegar no céu. São Carlos Borromeu, ele fala que em um dos seus aposentos ele tinha um quadro de um esqueleto com uma foice na mão. Só que ele representando a morte, um esqueleto com uma foice. Só que para ele, aquilo não era a representação da morte. E ele manda chamar um pintor. E quando o pintor chega, ele ordena ao pintor e fala que substitua aquela foice por uma chave de ouro. Pois a morte nos abre o céu e nos proporciona a visão de Deus. A morte, para quem crê em Deus, não é o fim. Mas a morte, para quem crê em Deus, é o início. O início da vida eterna. A morte nos proporciona isso, a visão que nós teremos de Deus. A paz do justo na hora da morte. O demônio não vai deixar de nos tentar, mas temos uma certeza, que quando, no nosso dia a dia, nós temos o nosso anjo da guarda para nos acudir, nós temos os santos, nós temos São Miguel destinado por Deus para a defesa dos seus servos fiéis, nós temos a Virgem Santíssima nos acolhendo sobre o seu manto, e claro, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que para a nossa salvação deu-se em sacrifício. O demônio não vai deixar de nos tentar, nunca. Ele vai sempre tentar perder a nossa alma. Só que nós temos a Virgem Maria, nós temos os santos, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos São Miguel e nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz para a salvação minha e vossa. Essa é a paz que nós temos que ter na hora da morte. É a paz que vem de Deus, é a paz que brota do Senhor. Santo Hilarião, um santo da nossa igreja, ele pensava, e ele falava que também ele temia a morte. Mas quando esse pensamento sobre a morte abatia o seu coração, ele logo afastava esse pensamento e ele exclamava alegremente. E ele dizia essas palavras: que temes tu, ó minha alma? Cerca de 70 anos serves a Cristo e agora temes a morte? 70 anos com uma vida doada, com uma vida entregue verdadeiramente por Cristo e agora temes a morte? Se eu dei toda a minha vida por Cristo, uma vida
verdadeira entregue. Não é uma vida somente de aparências para os outros, mas é uma vida verdadeiramente entregue. Não tem por que eu temer a hora da minha morte. É algo que nós devemos pensar. Como está sendo a entrega da minha vida? A palavra do Senhor nos fala que nós não podemos servir a dois senhores. Quem que é o Senhor da sua vida? Quem que é o Senhor da sua história? Queremos morrer e ter a paz na hora da nossa morte? O coração do homem, ele não vive sem amor. Ou você ama a Deus, ou você ama as criaturas. Quem que vocês amam? Quem que nós amamos? Aquele que amou Deus fielmente, gozará do fruto de suas boas obras. Se eu amo a Deus com todo o meu coração, se eu fui um servo bom, um servo fiel, um servo prudente, é no céu que eu vou morar, é no céu que eu vou estar. Não adianta com esta pregação, nós sairmos daqui hoje e falar assim, a partir de hoje, eu vou ser um servo bom, fiel e prudente. Glória a Deus se você dizer isso, mas a sua conversão ela é diária. Ela não é do dia para a noite. Enganados somos nós se pensamos que vamos sair daqui e nós não iremos mais cair em tentação. Enganados somos nós se pensamos isso. A tentação sempre terá. O demônio sempre nos tentará. Mas nós temos que lembrar que nós temos tudo aquilo que Santo Afonso já dizia. A Virgem Maria, os santos anjos, o nosso anjo da guarda, São Miguel Arcanjo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso, ele faz uma pergunta no seu livro, na consideração número 10, aonde fala nos meios de preparação para a morte. Ele fala, como pode se explicar que os cristãos vivam tão mal sem pensar na morte, como se nunca fosse morrer, ou como se não se importa de maneira que vai morrer. Vive-se mal, pois não se pensa na morte. Ele falava que era algo que não entrava na sua cabeça. Como alguém pode viver de uma maneira tão desordenada? Por acaso não pensa na sua morte? O que adianta juntar riquezas nesta terra e perder a maior riqueza da sua vida, que é o céu? O que adianta ter tudo nesta vida e perder o seu bem maior? Aqueles que vivem uma má vida, só poderão na hora da morte colher estes frutos, os da má vida. Aquilo que o homem semeou, isso também o homem colherá. Está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Aquilo que eu planto é o que eu colho. Aquilo que eu semeio é aquilo que eu irei colher na minha vida. Aquele que espera a toda hora a morte, ainda que esta venha subitamente, não pode deixar de morrer bem. Nós temos que estar pronto para a nossa morte. Eu falava isso na primeira meditação, no primeiro domingo da quaresma. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, não sabemos quando ela virá. Só que aqueles que vivem bem, se preparam bem para o momento da sua morte, quando a morte chega, não tem outro caminho senão morrer bem. Se eu vivo bem, se eu vivo conforme os mandamentos do Senhor, se eu vivo conforme as leis do Senhor, não tenho por que eu temer. É aquilo que Santo Afonso nos ensina para a hora da nossa morte. Viva bem para morrer bem. Siga os mandamentos do Senhor para alcançar a vida eterna. Escute aquilo que o Senhor pede, faça aquilo que o Senhor pede para alcançar a sua salvação. Façamos assim então a nossa oração final, todos em pé. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Ó doce Redentor meu, que seria de mim, se me tivesseis entregado à morte quando me achava afastado de vós? Estaria no inferno, onde não vos poderia amar. Agradeço-vos por não me terdes abandonado.
e me conceberdes tantas graças para atrair o meu coração. Arrependo-me de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Rogo-vos que sempre me façais conhecer o mal que cometi, desprezando-vos e o grande amor que merece vossa infinita bondade. Amo-vos e assim vos apraz. Desejo morrer cedo para evitar o perigo de tornar a perder a vossa santa graça, e para estar seguro de vos amar eternamente. Dai-me, pois, ó amado Jesus, durante o tempo que me resta de vida, força e ânimo para vos servir antes que chegue a morte. Dai-me força para vencer a tentação e as paixões, sobretudo aquelas que mais me levaram a ofender-vos. Dai-me paciência para sofrer as enfermidades e as ofensas que do próximo receber. Eu, por vosso amor, perdoo a todos os que me ofenderam e vos suplico que lhes ortogueis as graças que desejarem. Dai-me força para que seja mais diligente em evitar as faltas veniais que a miúdo cometo. Ajudai-me, meu Salvador. Tudo espero de vossos méritos. Deposito toda a minha confiança em vossa intercessão, ó Maria, minha mãe e minha esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aguardemos em silêncio o início da Santa Missa.